Bom, tentando buscar aqui na memória o que teria me inspirado, os filmes que teriam me inspirado, as fontes de inspiração que eu tive na época que eu comecei a dirigir propaganda. Na realidade, naquela época eu comecei a dirigir propaganda, ainda era em 35 mm, a gente filmava em 35 mm. E na época não havia muitas referências da própria propaganda, a não ser que você fosse a Cannes todos os anos e você veria lá uma coisa que você só veria no Brasil daqui a 6 anos, mas mesmo assim isso aconteceu um pouco depois de eu ter começado a filmar para propaganda, porque eu sou oriundo da televisão. A minha carreira começou na televisão, na TV Globo, no Rio, antes de migrar para propaganda. Então, naquela época, as referências eram muito voltadas para a arte, para o cinema, para a televisão, para a pintura, para a música, para a dança. Então, as referências eram muito artísticas, muito mais do que publicitárias, né? Ao contrário do que tem acontecido hoje cada vez mais, para falar a verdade. A propaganda meio que está se retroalimentando de si mesma. E então eu tenho as memórias de infância, sabe? As memórias do que viriam a ser os meus primeiros contatos assim com o mundo publicitário, né? Que eram as propagandas das pernambucanas, as propagandas de cigarro, né? Na época tinha muita propaganda de cigarro ainda, os Marlboro da vida e os Hollywood, coisas assim que depois havia a conhecer as pessoas que fizeram, as agências que faziam aquilo naquela época. Mas a minha grande referência é muito os filmes do Chico Anísio, que na minha opinião, eu que sou bem focado em atores, em dirigir atores, em filme com atores, eu considero o Chico Anísio o Al Pacino brasileiro, assim. Ele é um cara, é o melhor ator do Brasil, foi o melhor ator do Brasil, não está mais entre nós. Eu tive contato com ele na televisão, nos programas de Chico Anísio, shows, Chico City, coisas assim, que eram da minha infância, e quando eu fui para a TV Globo eu acabei tendo contato com esses programas, com o próprio Chico. E ele é o maior ator brasileiro. Ele tem uma. Ele vai do drama à comédia com uma facilidade, ele vai de 0 a 100 em 3 segundos, sabe? Ele é muito, muito, muito. Tinha muito recurso, assim, como ator, como diretor, como dramaturgo, enfim. E eu me lembro muito das propagandas de Havaianas que ele fazia, ainda muito machistas, ainda numa época em que a gente não estava, a sociedade não estava muito muito atenta para determinadas práticas e comportamentos. Então eu não quero aqui fazer nenhum julgamento, porque era uma outra época, mas aquilo me encantava muito, a maneira simples como ele fazia aqueles filmes, como ele era muito convincente e dava um aval muito pertinente para aquilo, né? Então, como a minha referência na vida, né, e até hoje ainda é a vida, a própria vida, as pessoas, o comportamento das pessoas, como as pessoas se vestem, se comportam, falam, né? Se eu estiver num supermercado, eu fico olhando a caixa do supermercado, atendendo as pessoas, o gerente do banco, o caixa do banco, enfim, eu estou sempre olhando para as pessoas, sempre procurando me inspirar no que a vida me oferece, muito mais do que na própria propaganda. Então, se eu pudesse escolher uma campanha, né, um filme ou filmes ou campanhas que me inspiraram a fazer propaganda, são as campanhas de Havaianas lá de trás, né, feitas com Chico Anísio, até porque as atuais, até agora, eu tenho feito quase todos os filmes, se não todos os filmes, eu acho que eu fiz perto de 150 comerciais para as Havaianas. E mal sabia eu que aquela admiração toda me levaria até a uma relação muito próxima com a marca, com as agências, com a UMAP exclusivamente, e com os criativos que fizeram esses filmes, esses roteiros e transformaram essa marca que vendia, se eu não me engano, sei lá, 2 milhões de pares e passou a vender 200 e tantos milhões de pares por ano. E a minha inspiração realmente são os filmes de Havaianas de antigamente, que depois eu acabei fazendo cento e tantos comerciais desses e que estão aí até hoje e me deram muito prazer de fazer. Era uma época que a gente recebia o roteiro lindo, sorrindo, fazia reunião sorrindo, decupava sorrindo, filmava sorrindo, apresentava sorrindo, e quando o filme ia para o ar a gente continuava rindo. A gente tinha uma relação muito feliz assim com a propaganda. Tem ainda em alguns casos, mas no caso específico de Havaianas foi
foi muito rica essa experiência, é ainda, porque eu, recentemente acabei de fazer um também com a Sabrina Sato, onde a gente também se divertiu muito. Enfim, é isso. Esse é o depoimento. A inspiração inicial sempre foi a vida, mas se eu pudesse escolher, e ainda é a vida, mas se eu pudesse escolher uma campanha ou um filme para me inspirar, seriam os filmes que o Chico Anísio fazia para a marca Havaianas. É isso aí.